que é Proof of Work? Seja você um novato no mundo de criptomoedas ou já faz pesquisa há muito tempo, você muito provavelmente já ouviu o debate que existe entre Proof of Work e sua contrapartida Proof of Stake. Se você estiver interessado em saber sobre Proof of Stake, assista o vídeo que acabamos de lançar sobre o assunto. Agora, alguns investidores acreditam que Proof of Work é melhor, mesmo tendo fatores que não são nem um pouco desejáveis. Ele foi o primeiro mecanismo de consenso e o grandíssimo Bitcoin ainda usa. Então continue assistindo para entender exatamente o que é Proof of Work e por que ainda é um modelo que ainda lidera a comunidade cripto. Primeiro vamos entender os mecanismos de consenso. Porque, para entender o que é Proof of Work, primeiro precisamos entender o que é um mecanismo de consenso e por que ele é necessário. Em um sistema de dados comum que armazena informações, por exemplo, relatórios médicos, uma única pessoa ou computador é responsável por gerenciar todo o servidor. O trabalho é apenas exclusivamente deles de atualizar, manter, deletar e adicionar novas informações dos pacientes no database. Na realidade, mas ninguém tem acesso a isso. Tecnicamente, eles poderiam, se quisessem, deletar sua conta ou dizer que você deve a eles 10 mil reais. Em blockchains, isso é completamente diferente. Sendo uma tecnologia chamada de Distributed Ledger, é o que chamamos de autogovernança, o que significa que não tem uma pessoa capaz de controlar ou fazer mudanças. Ao invés disso, temos as contribuições de centenas de milhares de usuários que participam dessa network para funcionar propriamente. Se uma pessoa diz que você deve a ela 10 mil reais, ela vai ser rapidamente constatada como fraude pelo resto das pessoas checando ela. Em um sistema que está em constante mudança, como uma blockchain, você precisa de um mecanismo que seja confiável, justo, em tempo real, eficiente e transparente, para garantir que as transações sejam genuínas e executadas e que exista algo chamado de consenso na rede. Isso foi palavra pra caramba. Mas se você se pergunta o que consenso significa, essencialmente significa que todos estão na mesma página. Vamos dizer que Bob pagou 10 reais para Alice. Nós queremos ter certeza que todo mundo sabe o que está acontecendo e que a conta de Bob desceu 10 reais enquanto a de Alice subiu 10 reais. Proof of Work é uma das maneiras de garantir que todos tenham o mesmo banco de dados e que eles alcancem o consenso. Agora, em uma blockchain, em vez de uma pessoa possuir todos os dados médicos, todos têm esses mesmos dados. Todos que participam têm seus próprios logs de tudo que está acontecendo. Dessa maneira, toda a informação é pública e não pode ser fraudada ou controlada por apenas uma autoridade. Contudo, é como eu disse antes, você precisa garantir que todos estejam na mesma página, e esse Distributed Ledger é como fazemos isso. Todos têm o seu próprio histórico. Mas como fazemos para garantir que todos tenham os mesmos históricos? Agora que temos uma ideia de como o mecanismo de consenso funciona, vamos mergulhar em Proof of Work, que é o que resolve o problema de todos terem os mesmos históricos. Se você pesquisou Proof of Work no Google ou em outras ferramentas de pesquisa, te falam que é um mecanismo de consenso na rede Bitcoin. E sim, é um mecanismo de consenso, porém vai muito além disso. Em termos técnicos, Proof of Work é um algoritmo ou sistema que usa uma quantidade significativa de esforço para deter ou eliminar usos falsos de poder computacional. Lançado na rede Bitcoin em 2009, Proof of Work foi feito para solucionar problemas de gastos duplos, que se não checados seria um grande problema para os projetos criptos. Você deve estar se perguntando o que é gasto duplo. Bem, vamos dizer que Bob tem 10 reais e que Bob não vai pagar para Alice esses 10 reais, e sim para Sarah. Isso, mesmo que ele tenha apenas 10 reais para começo de conversa. Um dos trabalhos do Proof of Work é garantir que isso não aconteça. Bem, isso é bem mais fácil em um sistema centralizado, por causa da autoridade central. Em outras palavras, a autoridade pode ter certeza que não aconteceu apenas olhando o histórico central. Em uma blockchain, isso é muito mais difícil, delicado e complicado, onde milhares de pessoas possuem seus próprios históricos. Gasto duplo em uma blockchain é ruim. Ele duplica as moedas, reduz o valor da moeda e basicamente torna ela inútil e imprevisível. Então vamos em como o Proof of Work funciona. Bitcoin, como qualquer outro criptoprojeto, é baseado em uma blockchain. Agora, sendo um Decentralized Ledger, você pode assistir nosso vídeo sobre finanças descentralizadas se estiver curioso sobre o que algum desses termos significam. Essa tecnologia é atribuída com a função de armazenar uma informação de maneira segura e permanente. Como o nome implica, uma blockchain une os blocos. Após isso, ela verifica eles, e então sobe na rede da blockchain. Cada um dos blocos contém um histórico de transações recentemente verificadas. Então, o que é um bloco basicamente? Uma lista de transações durante um espaço de tempo específico. Por exemplo, em um bloco podemos ter Bob paga a Alice 10 reais, então a Alice paga 5 reais para Sarah, que paga 5 reais para Bob. Agora, na realidade, um bloco pode até ter 100 transações, mas você pegou a ideia. Isso significa que agora você pode voltar e verificar cada transação que ocorreu na blockchain, até onde veio o primeiro real. E a parte importante é que novos blocos são vinculados com os antigos.
e acaba formando uma corrente, blockchain. Agora, mineradores são apenas pessoas usando seus computadores para participar na rede, adicionar novos blocos e executar o Proof of Work toda vez que um novo bloco é adicionado. Eleva em média 10 minutos na rede Bitcoin para que os mineradores encontrem o bloco vencedor do Proof of Work para validar as transações. Talvez você esteja se perguntando o que exatamente acontece quando um bloco de Bitcoin está sendo minerado ou validado. Bem, é basicamente um monte de chutes. Vários computadores no mundo ficam chutando aleatoriamente a senha de um bloco até acertarem e então verificarem o bloco. Não tem como prever uma senha, somente adivinhar qual é. E você pode verificar até que rápido para ter certeza se é aquela senha. Esse processo de tentativas de acertos é chamada de função hash, e ela é extremamente importante para o Proof of Work, mas também muito técnica, então não é totalmente necessária aqui. Então faz questão de amassar esse botão de like e se inscrever para ver nossos vídeos futuros, onde nós planejamos explicar esse tema após abordarmos temas mais básicos. Então, adivinhando essa senha muito difícil de um bloco, nós podemos ter a certeza que você passou muito tempo tentando e checando. Aí é de onde vem Proof of Work. Você tem uma prova que passou muito tempo tentando encontrar uma senha que funciona. Então, você é recompensado com uma pequena quantidade de Bitcoin. Então, as transações que tinham dentro daquele bloco são validadas e o histórico de todos na rede são atualizados em um novo bloco. Então vamos seguir em frente com algumas das funcionalidades do mecanismo de Proof of Work. Número 1. É seguro. O único e exclusivo propósito de integrar esse método em um projeto cripto é oferecer um sistema confiável, seguro, permanente, justo e transparente, que formará um consenso na rede com as contribuições dos participantes. Então, Proof of Work, como qualquer outro mecanismo de consenso, é seguro. Qualquer mínima má conduta em um mecanismo Proof of Work pode resultar em proibir você de adicionar novos blocos no futuro. Tentar atacar o sistema também levaria uma porrada de dinheiro e poder computacional. Por exemplo, para criar transações fraudulentas, você precisaria controlar 51% do poder de toda a rede, o que equivale a centenas de bilhões de dólares em equipamento atualmente. E é tão custoso gerar transações falsas que nós podemos assumir que é seguro. Em segundo é consenso. Como mineradores transmitem todos os detalhes de cada transação quando eles adicionam novos blocos, uma vez que essa transmissão é feita, os nodes deixam de fazer o que estão fazendo para verificar a nova transação para garantir que a ação transferida não tenha sofrido gasto duplo. Lembra? Consenso significa que todos têm os mesmos registros. Esses mineradores têm que competir com milhares de outros para conseguir suas recompensas em forma de Bitcoin. Essa competição saudável acaba gerando o que chamamos de mecanismo de consenso, o que chamamos de Proof of Work. Isso sincroniza todos os nodes, ou nós, na mesma cópia da blockchain, assim que o novo bloco é adicionado. Uma vez que um bloco é solucionado, eles dão a resposta para todos na rede adicionarem seus ledgers e seguirem com o próximo bloco. Inerentemente falho, Proof of Work tem muitos problemas que o torna praticamente impossível de ser adotado em massa. Eu vou passar algum desses problemas. Número 1 é o impacto ambiental. De acordo com um artigo de 2009 da BBC, foi estimado que Proof of Work consumiu energia equivalente a toda a Suíça. Isso não é tudo. Conforme a rede continua crescendo e todos entram nesse frenesi de Bitcoin, o consumo da energia aumenta. O consumo de energia dessa rede é ruim para o meio ambiente. Contudo, muitos mineradores têm adotado o uso de energias renováveis em suas operações, como painéis solares. Outro problema do Proof of Work é sua incapacidade de escalonar. O mercado cripto tem crescido de uma maneira sem precedentes, disponibilizando a oportunidade de novos indivíduos fazerem um bom dinheiro nessas redes. E com um volume de operação de 50 bilhões de dólares no período de 24 horas, esse mercado está bombando. Mas lembre-se, um bloco leva 10 minutos para ser solucionado, e esses blocos têm um limite de transações. Então, nos horários de pico, as taxas de transações de uma blockchain Proof of Work podem ser muito altas, até mais do que a quantidade de dinheiro que você está tentando enviar. Por exemplo, você pode estar querendo mandar R$10 para o seu amigo e acabar pagando uma taxa de R$20, totalizando R$30. E por último, na lista de problemas, é falta de punição. Assim, o método de consenso de Proof of Work é para funcionar igual uma autoridade central ou administrador de uma rede. Em uma rede tradicional, o administrador principal responsável por gerenciar a database vai definitivamente punir os indivíduos com intenções maliciosas. Infelizmente, esse mecanismo de consenso não tem isso. Ao invés de aumentar o custo de adicionar novos blocos ou prevenir que adicionem novos blocos, mineradores com intenções maliciosas não são severamente punidos, e isso deixa eles livres para más condutas. Contudo, Proof of Stake tem punições para quem tenta criar transações maliciosas, e de novo, se você estiver interessado, pode ver esse vídeo no link abaixo. Contudo, como estamos chegando ao fim desse vídeo, vamos ver alguns projetos à base de Proof of Work, porque além de ser a tecnologia por trás do Ethereum e Bitcoin, Proof of Work abastece outras redes também, como Litecoin, Monero, Bitcoin Cash, Dcash e Zcash. E muitas redes usam o método Proof of Work, pois ele resolve o problema de consenso e gasto duplo. Então, em conclusão, o mecanismo de consenso tem se provado muito útil em manter as redes de cripto e eliminando o gasto duplo, que são grandes problemas. Então, em conclusão,
Proof of Work tem muitos benefícios, muitos malefícios, mas está funcionando muito bem por agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, e se gostarem deixem um like, comentem abaixo qualquer dúvida que vocês possam ter ou ideias de vídeos futuros para fazermos. E muito obrigado por assistir esse vídeo, vejo vocês na próxima.